iniciando a gravação, depois eu disponibilizo a aula para vocês lá no AVA, né, e no canal do YouTube. Nós vamos ver a última parte do nosso curso, tá? Então, nós vamos ver a seção 4.3 do nosso livro base da disciplina, elementos auxiliares de potência, né? Então, nós vamos falar, mais uma vez, nós vamos falar sobre peças automotivas, sim. A apostila, se vocês observarem, ela traz todos os exemplos e etc., focados nas peças, mas ela não necessariamente foca na parte de automóveis. Então, eu foquei durante toda a disciplina do curso com exemplos associados ao automóvel, por ser exemplo mais fácil de você enxergar e perceber. Por exemplo, na aula de hoje a gente vai falar da embreagem, tá? Então, a embreagem, pessoal, nós temos que daí pegar e voltar no tempo, voltar um pouco no tempo, mas não é muito não, tá? Vamos voltar um pouquinho, vamos lá. Década de 70, eu acredito, 60, 70, foram os primeiros carros. Eles não eram chamados de automáticos, embora o comportamento fosse semelhante, eles eram chamados de hidramático, por causa do sistema hidráulico de acionamento da embreagem. Então, dito isto, nós vimos caixas de câmbio na aula passada, nós vimos caixas de câmbio para carros automáticos, câmbio CVT e o câmbio manual, ok? Então, embora a gente tenha uma associação muito direta da embreagem com o carro manual, porque eu tenho o pedal da embreagem. Na verdade, eu tenho o sistema de embreagem no carro automático também. Por quê? Qual que é a função da embreagem? Alguém responde. Vamos lá. Última aula, vamos participar um pouquinho. Embreagem, o objetivo é desconectar as engrenagens, né? Deixar o Isso, motor solto da tração. isso. Ela faz isso, desconecta de uma para conectar em outra embreagem, ou não necessariamente para deixar em ponto morto ou estacionado, ou seja, ela faz as trocas de marcha. Então, no carro automático, você tem também que ter este mecanismo de troca. Então, você tem embreagem, sim. É um pouco diferente o sistema? É um pouco diferente, mas não deixa de ser a mesma função. Né? Então, o automático, na verdade, ele troca a marcha automaticamente, mas não significa que ele não tenha a embreagem, o sistema de troca. Tá? Se a gente for analisar, o sistema de troca é similar, é igual. E nós vimos os câmbios e vimos como é que funciona. Então, o que acontece? A Vox, por exemplo, tem um câmbio automático de dupla embreagem. Como assim? Automático, dupla embreagem. O que acontece? Quando você vai trocar uma marcha, você tem um certo delay que é percebido, principalmente em carros automáticos de 4 marchas, certo? Como que você percebe isso? Sobe a rotação e aí ele efetua a troca e você tem uma queda da rotação. É natural, porque quanto maior a velocidade, maior será a marcha que você vai utilizar, considerando a marcha, fazendo uma associação direta com o tamanho da engrenagem, correto? Então, você vai aumentando a tua engrenagem, vai aumentando a tua marcha, e aí, cada vez que você vai trocar, sobe o giro, e aí ele faz a troca. Então, o de dupla embreagem, ele faz o quê? Uma pinça pega a marcha que
pronta para, digamos assim, eu vou sair da terceira para ir para a quarta. Puf, pegou, e aí ele já, digamos, pegou a quarta, está na terceira, ele faz a troca mais rápida. Esse é o objetivo, né? Então, aí tecnologias vão variando, falando um pouco de câmbio, só complementando. Esse é um câmbio de 6 marchas. Você tem no carro com 4 marchas, você sente as trocas. Tá? Eu desconheço câmbio de 4 marchas que você não sinta as trocas, ok? Eu desconheço. É automático. E hoje você tem caixas mais modernas que chegam a 9 marchas, né? A Fiat está com uma caixa bem interessante com 9 marchas. E você tem também uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, eu trouxe na aula passada um comentário sobre a Fiat que ela estava utilizando a mesma caixa ASIN, a caixa da Toyota, que ela ia usar a caixa do Etios no Argo. Né? Então, na verdade, o que acontece? Você tem o fabricante e você usa o outro fabricante. E aí, o que acontece? O sistema de embreagem vai junto, é óbvio. Né? Então, acopla o motor, todo aquele conjunto ali. Então, o sistema vai estar associado ao tipo de caixa. Tá? Tem a da BMW, a ZF, que é uma caixa bastante interessante, de alta performance. E aí que tá. E eu estava pesquisando, estava vendo num canal bem interessante, um canal bem legal. É um cara que ele é especialista, é um youtuber especialista, esqueci o nome do sujeito. Ele tem um canal e ele traz só análise de carros de alta performance. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar da série M da BMW, a série M3. E ele traz uma coisa muito interessante, porque está associado a isso, a troca de marcha, a embreagem, que é em relação ao óleo. Virar as bronzinas do, do motor BMW, poder acontecer isso, chegar a virar as bronzinas. O que acontece? A especificação do óleo para esses motores da série M, a BMW trabalha com um óleo de baixíssima viscosidade, né? Não, desculpa, altíssima viscosidade, baixíssima espessura. Um óleo 5W alguma coisa, um óleo top. Ah, legal. Só que é uma característica de projeto da série M. Eles têm a folga do conjunto, do pistão ali, é bem menor do que se você pegar um motor que não é da série M de alta performance. Né? Então, eu já vou colocar aqui na tela, só para a gente ter dados para analisar as diferenças de potência, para vocês entenderem. Porque é o mesmo motor, só que eles tiram o máximo de desempenho do motor. O que acontece? Por que vira bronzina neste carro? Acontece o seguinte: primeiro fator agravante, a nossa gasolina de altíssima qualidade, né? Inclusive gasolina com álcool. Esses carros não foram projetados para isso, foram projetados para a Europa e Estados Unidos, o Japão, né? Foram projetados para países que não faz isso, não fica colocando álcool na gasolina. O que acontece? Mais as impurezas, o índice por milhão de partículas na nossa gasolina é inferior a dos caras. Soma-se esses fatores, o óleo, com o tempo, ele vai aquecendo, nós temos temperaturas extremas e desfavoráveis, vai aquecendo e vai engrossando o óleo. Então, o que acontece? Aí o cidadão pega o carro frio, com motor frio, ele não atingiu a faixa de temperatura ideal de trabalho,
e aí ele sai acelerando, que nem um infeliz. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele sistema que está frio, sem a temperatura ideal. O motor da BMW tem um sistema de proteção que ele impede a progressão do acelerador para tentar evitar a imbecilidade desse tipo, com o motor frio, mas mesmo assim, né, quando o imbecil é muito grande, mesmo a eletrônica que tenta proteger o motor não consegue. O que acontece? Superaquece e, puf, vira as bronzinas. E vai o motor para o espaço. Então, veja que coisa interessante, né? Então, ou seja, se a gente pegar e for analisar características de projeto, aí, mas o projeto é ruim, é uma falha de projeto? Temas que a gente abordou durante a aula, não é falha de projeto. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, só para ter essa... Vou colocar aqui uma 320 vezes uma 320 M3. E aqui nós temos... Tem um site... Esse site que eu vou mostrar para vocês é um site legal. Ele faz um comparativo... Carros na web, ele faz um comparativo entre os veículos. Você pesquisa aqui, joga, né? E ele faz dá uma geral. Então, ele está pegando aqui, ó, um modelo, um M3 3.0 turbo, e aqui ele está pegando um M Sport. Então, quer dizer, não é a 320 básica, tá? O ano é o mesmo, só que, ó, uma custa 91 mil, outra custa só 261. Então tá, vamos ao que interessa. Olha só, potência 431 cavalos contra 184. E aí você vai para torque, 256 contra 27. Peso potência 3,6 quilos, 7,7. O melhor índice, se eu não me engano, né, chega, eu acho que o Koenigsegg ele chega a 1,2 quilos por cavalo, que é um índice assim fantástico. Então, aí outros dados, né, torque, a gente pode ver que específico, a gente pode ver que ele é bem maior. Então, nós temos um comparativo dos tipos de motores, né? Então, aí ela tem, evidentemente, uma preparação em relação aos índices de coeficiente aerodinâmico, só ver os spoilers que ela tem aqui, comparando com essa. Tem toda uma outra preparação que acompanha, não é só isso. Agora, isso que é interessante, é o mesmo carro? Sim, olha a largura. É pouquíssima coisa. Olha o comprimento. Distância entre eixos, 2 milímetros aqui, ó. Olha as bitolas, bitola traseira. Então, coeficiente de arrasto, 0,34 contra 0,27. Ironicamente, esse é melhor, né? Então, por causa disso aqui, ó, a área frontal dessa aqui é um pouco menor. Com a área frontal corrigida, aí a gente vê que passa a ser bem maior, né? Peso, essa é um pouco mais pesada, mas evidentemente ela tem um motor 3.0 e aqui é 2.0. Então, isso é uma coisa que faz a diferença, tá? Então, assim, 431 para 184 é coisa pra caramba, né? Então, mas aqui o motor 3.0 não interessa, tá? Eu tenho, a minha é uma série 5,
uma 530 com motor, esse mesmo motor 3.0, só que é aspirado, chega perto dos 300 cavalos. Então, o turbo aqui fez uma diferença e não é só o turbo, é o conjunto da preparação. Só para a gente ter uma noção geral assim do que a gente está falando. Então, essa curiosidade que eu achei legal, falei, vou levar para eles mostrar, para eles terem uma noção. Então, voltando aqui, já fizemos uma introdução ao tema embreagem. Então, é um dispositivo que conecta gradual e suavemente dois componentes rotativos com velocidades angulares distintas, em relação a uma linha de centro comum, trazendo os dois componentes para uma mesma velocidade angular após o seu acionamento. Então, essa é a definição teórica, né? E aqui uma embreagem automotiva. Olha só. Olha só. Aqui é o cara que conecta nas engrenagens e aqui eu tenho os meus discos de embreagem. Tá? Então, ele pinça e troca a marcha. Basicamente isso aí. Você aciona, ele troca a marcha. Interessante é que os projetos hoje estão passando por uma revolução bastante grande e no Brasil começou a se adotar mais carros automáticos. Mas há 20 anos atrás, por exemplo, você não tinha carro automático em modelos populares. O que é modelo popular, professor? Porque o carro está tão caro que não dá para dizer que não tem alguma coisa popular. Eu concordo, mas modelo popular, a gente está pensando nos carros mais baratos do mercado, os carros mais em conta, mais acessíveis. E você já tem vários carros desse segmento que são automáticos, ok? Então, você tinha, até pouco tempo atrás, aquele famoso câmbio automatizado, robotizado, que na verdade tinha embreagem ali e fazia a troca. A Fiat tinha esse câmbio, a Volks, a GM, né? Por que eles tiraram esse câmbio? A Renault tinha também, todas elas basicamente tinham. Por que eles tiraram este câmbio do mercado? Alguém sabe dizer o porquê? Enquanto eu pego uma foto 3x4 do meliante. Desculpa. Cortou seu áudio? Eu não sei, estava fundindo muito fácil. E daí, pessoal? Vamos lá. Você se lembra do automatizado? Essa eu não sei, professor. Pedro? Eu também não sei. Então, vamos lá. Vou olhar aqui. Vou projetar para vocês. Porque ele foi uma febre, vocês concordam que foi um monte, né? Olha só. Então, aqui, ó, Auto Sport. Mais barato que o câmbio automático, a opção também facilita a vida de quem não quer trocar marchas manualmente. Quais os principais problemas? O Easy, da Renault, que é um automatizado, mas não carregou a foto, não sei porquê. É mais barato, é automatizado. Os componentes da embreagem e câmbio são idênticos à transmissão manual, porém, ao invés do pedal de embreagem, é um sistema auxiliar para desacoplar o motor da transmissão e outro para engatar. Então, a mesma coisa, a Fiat chama de GCR, Dual Logic, a Volks de Emotion, enfim, qual que é o detalhe? O detalhe é, todos funcionam da mesma forma, tá?
Entre as falhas mais comuns vazamento do óleo do sistema hidráulico e queima da bomba de pressão do óleo do sistema hidráulico. Em ambos, a marcha para de engatar e fica imobilizado. Ok. E aqui, ele não está trazendo muita coisa. Qual que é o problema? O problema desses câmbios, o que fez com que eles naufragassem? A manutenção dele, se for pensar, é um pouquinho complicado, meio chata, mas se você pegar o câmbio manual e pensar na troca da embreagem, etc., é equivalente. O automático também. Por quê? Porque depende da fabricante, mas em média, a cada 80 mil quilômetros, você vai ter que morrer com a troca do óleo do câmbio automático. Tá? Exceto a ZF da BMW, que é uma caixa que teoricamente não se troca o óleo, teoricamente ela é lacrada e não é para mexer. Né? Então, aí o que acontece? Se você pôr o custo da manutenção do câmbio automático, do câmbio mecânico e do câmbio automatizado, robotizado ou automatizado, é similar. É similar. Só que o problema do câmbio robotizado ou automatizado ele possui um delay na troca da marcha. Então, eu já dirigi esse câmbio. Pensa numa coisinha chata. Você precisa acelerar mais do que o necessário para que ele troque a marcha. E o detalhe no câmbio manual, você vai trocar a embreagem. Dificilmente você vai ter que mexer em componentes. No câmbio automático, reza, porque se você fizer tudo certo, as manutenções e não tiver que trocar, não é um problema, porque quando dá problema é caro e muito caro para arrumar. E agora, neste câmbio, ele dava esses problemas de vazamento, pressão, e aí o problema é assim, você tinha que trocar o sistema de embreagem, todo o conjunto, além de ter que trocar essa bomba que apresentava vazamento com o tempo, porque é uma bomba hidráulica que fazia o acionamento, né? Robotizado ou automatizado. E aí, esse que é o problema maior dele. Vamos ver se ele traz aqui. Ó, dependendo da velocidade e a pressão do pedal do acelerador, determina qual marcha vai utilizar. Ok. A manutenção. Após realizar a troca de embreagem, precisa reiniciar o sistema e só é possível com a utilização do scanner. Então, isso já começa a pesar. Então, e a troca da embreagem chega a ser até 3 vezes mais cara do que um carro convencional. Então, aí que está. Ou seja, ele não tinha a eficiência do câmbio automático. Por quê? Vale lembrar, a gente tem que sempre pensar em mercado. Eu tinha câmbio automático de 4 marchas. O câmbio automático de 4 marchas, pessoal, é um câmbio que bebe. Tá? Ele bebe com vontade a gasolina. Aí veio o CVT. Opa, é mais econômico, mas ainda bebia. Tal, mas era... Aí veio a nova geração de caixas com 6 marchas. Essas 6 marchas, ela reduziu o consumo, tanto que hoje um carro de 6 marchas, pensa na pessoa dirigindo normal, um câmbio mecânico, né, um câmbio manual, normal, um carro automático com 6 marchas. O consumo do carro de 6 marchas é menor. Ah, o cara é o cara. Ele é quase piloto de Fórmula 1. Ele consegue daí tirar uma diferença. Aí sim. Né? Mas pensando em pessoas normais, dentro do padrão normal, que é quem usa os carros, o câmbio automático de 6 marchas, a partir de 6 marchas, ele é mais econômico. O robotizado, ele não conseguia essa eficiência. Ele conseguia se igualar o consumo de 4 marchas. Por quê? Porque, em função desse delay que eu comentei na troca da marcha, do sistema de acionamento de embreagem, você tinha que forçar o pezão para ele
trocar a marcha. Forçar mesmo, pessoal. Você tinha que enfiar o pé no acelerador ali, senão ele não entendia que o sistema tinha que fazer a troca. E aí você associa esta falha com câmbios mais eficientes, aí o cara lança um câmbio de 8, de 9 marchas. Matou a pau. Ele é mais econômico, mais eficiente do ponto de vista consumo, e isso é importante, é determinante, não diria importante, e ele ainda custa 3 vezes mais caro para manter do que o mecânico, porque a comparação é direta, câmbio manual, né, ou mecânico, contra câmbio automatizado. Opa, o automatizado custa 3 vezes menos, dá menos problema, a manutenção é bem menor, a periodicidade, falando em periodicidade, né, que você troca, a embreagem dele dura menos que o câmbio mecânico, e ele consome mais combustível. Então, aí está a origem da morte. Por isso que vocês podem ver que nenhuma montadora oferece mais este tipo de câmbio. Quer ver, ó? Consumo Toro. Podem falar, pessoal. Professor, qual que você acha que é mais econômico, o motor turbo ou o LT? Como assim LT? Igual o Onix, tem o Onix Turbo e o LT. Qual que você acha que é mais econômico? Tá. Bom, você tem, por exemplo, LT, LTZ, que essa é a nomenclatura que quem usa é a GM. Você está falando do que você está falando? Você está falando Falando de de consumo. consumo, mas você está falando de acabamento. Tá entendendo? Ah, entendi. Tá? Porque o LT, o LTZ, você está falando de pacotes de acabamento. Já vou tirar tua dúvida. Já tiro tua dúvida aqui, ó. Já. Eu abri aqui, depois já falamos do consumo, do comparativo dos câmbios. Então, versão acabamento. Onix, se você perguntou do Onix, né? LT versus LTZ. Olha só. Ó. Ok. Então, tá. Então você tem aqui, ó, Onix Turbo LT e Onix Turbo LTZ. Você tem que comparar laranja com laranja, limão com limão. Ah, eu tenho um automático. Ah, você vai comparar com LTZ automático. Aí você vem aqui, ó, tá? Vamos pegar 1.0 manual, LT. Ele conta com esses itens e tal, tal, tal. Beleza. Aí se você descer na LTZ manual, que é o mesmo, ó, a opção LTZ conta com os mesmos equipamentos da LT manual e agrega aí acendimento, não sei o que, lá, 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 lá. Chave de aproximação, sensor traseiro. Então, ou seja, da LT para LTZ, não muda nada de motor e de mecânica. O que muda é... A história é outra. O que vai mudar, que vai fazer essa mudança é em relação ao acabamento. Agora eu vou pegar este cara aqui, vou colocar vezes aqui, vou voltar no LT. Eu peguei o LT Turbo, tá? Então eu vou pegar automático de 6 marchas. Deixa eu pegar o LT Turbo manual. Eu vou comparar os dois. Tá? Então, preços, versões, consumo. Olha só. É um carro que está fazendo sucesso. O Argo assumiu a primeira posição na tabela de vendas. Então,
Ele está trazendo os preços, olha só. Ó, a gente pegou, os nossos carros são, né, o LT Turbo, automático, de 70 a 71, e a gente pegou o LT manual, ó. Manual Turbo, ó. Esses dois aqui, não, esses dois aqui, ó, esse e esse, ó. Tá? Então, a diferença de preço é o quê? Só equipamento. Ah, professor, só equipamento? Equipamento importante, com certeza. Mas para nós, não. Porque a nossa análise... Mas que sitezinho ruim. Cadê a ficha técnica? Tá? Por isso que a gente tem que pegar... Ó, carros na web. Vamos olhar. Não adianta olhar site porcaria que é só para se decepcionar. Tá. Vamos colocar aqui comparativo, que daí a gente consegue... Olha só que legal. Posso colocar vários fabricantes. Né? Então, vou pegar aqui da Chevrolet, modelo. Onix. E agora eu pego, vamos colocar 21, LT 1.0 Turbo. Aqui eu vou pegar Chevrolet, Onix. Vou colocar 21 e vou colocar o LT Turbo automático, ó. Tá? Só mudou o quê? Turbo pro automático, só. Só manual para turbo. Beleza? 64 para 69, 5 mil você paga mais. Olha só. Ele é automático. A potência é a mesma, torque é o mesmo. Ok. E aí, a gente vai para consumo dele, urbano e rodoviário. Olha só. 13,5 contra 11, 16 contra 15, 9 contra... Ele está... O manual está um pouco mais econômico. Mas repare que a diferença não é tão grande. 10,7 consumo rodoviário no álcool para 11,2. Urbano, 9,4 para 8,3. Aqui até um pouquinho mais no álcool. Né? 16 para 15. Então, essa diferença aqui, quando você tinha o carro com motor com um câmbio de 4 marchas, a diferença era muito maior. Então, ele se aproxima bem. Se aproxima bem. Agora, vamos pegar o comparativo. Até vou fechar essas outras abas aqui. Vamos lá. A Fiat que está com a Toro. Vou colocar 21. Eu não sei se ele já está com esse automático de 9 marchas. Vamos ver, eu tenho que pegar duas que... Eu tenho que pegar motor igual para a comparação ser justa. Agora é saber qual delas é o diesel. É porque ó, ela não tem como comparar, porque ela não trouxe... Tá vendo? Ela não está trazendo... Como ela mudou os nomes aqui, não dá para saber qual que é manual. Eu acho que ela só está... Essa aqui, mas aí já é a versão... Essa versão não... vou trocar o ano. Vamos para 22. Aham. Mas mesmo assim, aqui ela está com 1.3 turbo e aqui ela está com
Ela não está trazendo manual e turbo. Endurance Turbo. Ela só está trazendo, mas ó, é automático. Esse turbo aqui é automático também. Ela quase não... Ah, esse aqui é 1.3, só que daí não tem como comparar com o motor 2.0. Essa aqui, ela é 1.3 turbo, mas eu não tenho o 1.3 turbo automático. Esse que é o problema. Tá, vamos colocar aqui só para ver, mas eu acho que não vai dar para a gente fazer o comparativo que eu gostaria. Porque eu li no projeto desse câmbio que ele era bem mais econômico. Aqui, esse motor aqui é a gasolina e esse motor é a diesel. Ó, gasolina, diesel. Daí não tem como comparar que são combustíveis diferentes. Mas mesmo assim, ó, o consumo ficou interessante. Não ficou perto, mas não dá para comparar. Não tem como comparar. Mas vou colocar aqui, ó. Consumo, câmbio. Vamos ver se aparece a reportagem. Automático. 9 marchas. Mas aqui, ó, tá vendo? 5, 6 marchas. Câmbios automáticos mais econômicos. Esse aqui eu já tinha visto, essa reportagem. Daí, o Aires, que usa o câmbio Azim, faz 9. Ford Ka também tem fama de ser econômico, 8.4. Onix Turbo, 8.3. Honda Fit, 8.3. Mas daí, fica o exercício, vale a curiosidade, comparar os câmbios para vocês verem essa diferença, né? Eles se aproximam muito, os câmbios mais modernos e os de 9 marcha, eles são mais econômicos do que os manuais. Então, eu vi esse comparativo, me chamou a atenção. E era num site bom, era Quatro Rodas, era Autosport, era reportagem séria, tá? Fico devendo para vocês. Gostaria de ter mostrado, mas não achei ali. Então, voltando a falar da nossa embreagem, e por quê? Porque ela tem influência direta na ação do câmbio. Nós já vimos a definição clássica, e o projeto de embreagem, basicamente, tem que seguir alguns passos. Por exemplo, selecionar o tipo de embreagem mais adequado, e aqui nós temos as embreagens. Agora nós estamos falando do quê? Quando a gente fala de tipos de embreagem, a gente está falando no geral, tá? Não só embreagem para motores. Considerar as restrições de projeto. Automóveis. Então, se eu estiver pensando para automóvel, o que acontece? É chamado trem de força, o conjunto câmbio, motor-câmbio, ok? Então, porque eu nem todo câmbio eu posso acoplar a qualquer motor. Eu tenho sempre que analisar as restrições das quais o motor vai me impor. Então, e a embreagem depende do câmbio. Então, ela faz parte desse conjunto de trem de força, que é o principal componente do nosso carro. Tá? O que mais custa caro no carro, para montar um carro, é esse conjunto chamado trem de força. Motor, câmbio. Lembrando que a embreagem faz parte dessa análise, ela entra no câmbio. Tá? Então, o material de atrito.
que deve ser selecionado também é a outra ponto relevante. Já comentei na questão do amianto, foi retirado, não se usa mais, mas é importante o tipo de material, porque ele vai determinar também o tempo de vida do seu câmbio. Então, opa, alguém acho que saiu e está tentando retornar, o Pedro. Tá. Professor, desculpa, minha internet caiu aqui. Não esquenta a cabeça. Acontece, né? A gente torce para que não aconteça, o professor é quem mais fica com medo que ocorra isso. Então, e outra coisa que você vai ter que analisar é o tempo de resposta. Como nós tínhamos, né, no exemplo do automatizado, e um problema exatamente nisso, tempo de resposta. Então, qual o tempo de resposta? Qual a necessidade? Num trator, será que eu preciso de um tempo de resposta elevado, como num carro? Então, são análises que nós iremos fazer para escolher qual tipo de embreagem, né, nós iremos adotar. E há outro ponto importante que não pode ser desprezado, né, estimar quanto de energia vai ser dissipada nesse calor. Então, os tipos mais usuais, né, o tipo de sapatas, aqui as sapatas externas de contração, tipo de aro de sapatas internas de expansão, ou seja, você aperta, ele abre, tipo cinta, tipo disco, tipo cone e a mandíbula. Ok? Então, vamos lá. Vou olhar aqui na internet. Ah, achei até uma figurinha bonitinha, a pena que é pequena. Pena que é pequena. Aqui, ó, mostrando. Aperta e como é que funciona. Aqui uma mais complexa, mais bonitinha. Olha lá. Chapéu mexicano. Aqui a nossa. Essa imagem é top. Mostra bem o tipo da embreagem. Aqui, ó. Disco, platô, chapéu mexicano. Aqui, ó, o desgaste se dá aqui, ó. Então, o que acontece? As 4 molas estão aqui, ok. Essas 4 molas, tá aqui, ó. Ela aciona e ela está aonde? Aqui dentro. O que acontece quando elas são acionadas? Ela faz o quê? Ela expande. Então, esta aqui seria uma embreagem do tipo de expansão. Tá? Agora eu vou colocar aqui dupla embreagem. Vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Você tem um sistema de embreagem e aqui um segundo sistema, ó. O primeiro em vermelho e o segundo aqui. Então, quando você aciona, ele troca. Ó, olha que legal esse esquema. Dentro desse esquema aqui, qual marcha que está? Pensando aí na vermelha, para facilitar.
Qual marcha que está engrenada? E aí, pessoal? É a terceira? Isso, ó. Porque veja, a vermelha, ela pega a 1, a 3 e a 5, ou seja, ela pega as marchas ímpares. E aqui, veja que a verde pega 2, 4, 6. Ó, aqui é a verde, né? A verde. Pergunta, tá aí, tá na cara, dá para ver essa pergunta que eu vou fazer. Quem pega ré? A verde, a embreagem 1 ou 2? A verde, a 2. Exato, ó. Tá aqui, A ó. 2. Tá aqui neste eixo. Ó, aqui tem outro esqueminha, ó, da dupla embreagem, a azul e a vermelha. Ou seja, a externa pega 1, 3, 5, a interna pega 2, 4, 6 e a ré. Vocês já tinham visto isso? É novidade para vocês? Já conheciam? Eu digo olhar assim em detalhe, desse tipo de detalhe? Tem um que tá famoso na internet de um cara que fez um motor, quer dizer, um igual motor, só que de madeira, com embreagem e tudo. Interessante. Olha YouTube. essa aqui. Olha essa aqui, da dupla embreagem. Mas tá meio feinho esse esquema, não gostei não. O diagrama do cara não foi feliz. Então, pessoal, aqui ó, o que eu falei, ó, de expansão, ó, montado já. Disco de embreagem, as molinhas, e ele expande aqui para fazer a troca. Aqui ele está mostrando o de dupla embreagem, na verdade, eu queria um aberto de dupla embreagem. Um câmbio de verdade mesmo, não um esquema. Ok. Não dá para ver, eu queria ele desmontado, tudo, as peças separadinho para mostrar. Mas é interessante. Não, e olha só, os caras avacalham, né? Carbonocerâmica. Isso, evidentemente, a gente está falando de alta performance. Motores de alta performance. Eu fui olhar discos de freios de cerâmica, né? Por curiosidade, não por outro motivo. Nossa, eu fiquei olhando assim, o preço, por exemplo, de um carro que custa R$ 1.000, 1.200 o conjunto, disco, pastilha, pula para 3.500, usando disco de cerâmica. Evidentemente, eu já comentei sobre quando a gente falou de freios, mas a diferença é grande, né? Então vamos lá. Continuando, a gente tem que fazer o quê? Determinar o quê? A pressão na superfície de contato, onde você vai ter este atrito provocado pelo a embreagem. A pressão máxima, você vai ter que estimar, vai ter que determinar essa força de acionamento, o torque desse atrito e as reações dos bancais, para que ela atenda este conjunto de especificações. Então, o projeto da embreagem, e aqui ele fala daí de embreagem no geral, né? Não está falando de embreagem somente automotivas, mas a embreagem no geral, os cuidados que você tem que ter. Então, pela figura que a gente acabou de ver, é possível ver que eu vou ter
não só o atrito, mas eu vou ter a relação do torque e a pressão necessária para produzir a troca da marcha. Então, aqui, um sistema, ele traz um sistema de embreagem bem diferente daquilo que a gente está vendo, mas que dá para a gente dar uma olhada na questão, né, da cinemática e da própria física envolvida. Então, eu tenho a estrutura deslizador, e aqui eu tenho uma manivela com eixo, ou seja, eu tenho velocidade angular aplicada aqui, essa manivela baixa, vou pegar aqui a caneta, essa manivela baixa, ficando reta, não torta como desenho, e este ponto aqui vai deslocar para cá. Essa é a ideia. Então, esse ponto 1 vai virar esse ponto 2 aqui. Essa é a ideia. Tá? E aí, quando ele faz isso, ele aciona, faz a troca da marcha e etc. Aqui, neste caso, a gente já está falando um outro tipo de mecanismo. Esse aqui é parecido com esse aqui. O êmbolo está aqui, ó, bem parecido. Né? Aplica a velocidade angular. Este eixo aqui vai vir para cá. Logo, ele esticou aqui, essa linha vai vir aqui. Ponto. Este outro, não, ele trabalha assim, ó. Então, aqui ele está carregado. Quando ele estiver nesse estágio aqui, ele vai estar mais para cá. Então, 1 passa para 2 aqui, ó. Então, basicamente, o sistema de embreagem. Aí eu tenho que analisar o quê? Nessa região eu vou ter atrito, ok? Eu vou ter que ter o quê? Para gerar essa velocidade angular aqui, eu vou ter que baixar a barra esse ponto vir para este ponto, logo eu estou aplicando torque, né? Logo, para causar isso, eu vou ter que ter uma pressão, ok? Então, basicamente, o eixo de manivela pode ser dividido em dois tipos, as laterais e as centrais, como a gente viu ali. Então, as manivelas centrais, com carga em mancais, e uma variação lateral, a manivela de disco é utilizada quando o raio requerido de manivela ou curso é pequeno, como apresentado aqui na figura B. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo para os três tipos. E agora ele traz os eixos de manivela. Já é outra peça, ele está trazendo este eixo aqui, ó. Este eixo. Então, por exemplo, eu tenho lá um motor estacionário. Eu tenho as estruturas deste eixo, que é o que ele está considerando. Tá? Então, vou ter velocidade angular, ele vai rotacionar aqui. Mesma coisa para os três tipos. A diferença é que essa é uma manivela lateral, essa é uma manivela de disco, tá? E essa é uma manivela central. Isso se dá em relação ao quê? A posição, né? Ela está lateral ao eixo central. Essa aqui, ela está posicionada num disco, e essa aqui, ela está posicionada no centro. Essa é a diferença das três. Volantes. Volantes atuam como um reservatório de energia cinética em máquinas girantes. Então, a gente está falando de volante, não está pensando no volante do carro, lógico, né? Então, ele tem como principal função controlar as flutuações da velocidade angular e do torque. Então, aqui eu tenho o acionador, a potência resultante da fornecida. Por exemplo, aqui eu tenho um motor que fornece energia. Ele está fornecendo energia. Ok, olha lá. Está aqui, olha o torque. E ele está oscilando. O volante, ele estabiliza
este eixo aqui. Então, é bastante comum. E aqui a potência. Repare, olha a onda que eu tenho aqui, meu comprimento de onda, olha aqui, ó. Aqui eu estou com lambda, aqui eu estou com lambda dividido por 2 até, ó, porque eu não tenho o comprimento total. Faltou a outra crista da onda para dar o lambda igual. Mas se eu pegar meia onda, cortar ela aqui, é o que a gente vê aqui, ó. Ela suavizou. Então, a função do volante é fazer isso, ó, suavizar. Porque, pensa, este cara, ao fazer isto, ele gera uma vibração, uma oscilação violenta. Sem este volante, que provoca essa estabilização, essa suavização da onda, o que vai acontecer? Eu vou gerar maior desgaste e eu vou, no próximo componente que está aqui, levar ele possivelmente a uma fratura mais repentina, né? Então, eu tenho que evitar isto. O volante é uma forma. O volante, não dá para esquecer, ele tem o quê? O volante, eu vou ter massa. Eu vou ter velocidade angular. E aí eu faço a distribuição força centrípeta. Outra coisa que ele vai ter, a distribuição disso para gerar estabilidade para essa parte de cá. Ok? Eu sei que muita coisa que eu estou passando aqui vocês já conhecem. Aquilo que eu mostrei lá no desenho de lá, dá para a gente ver aqui, ó. Olha só como ele suavizou. Ele pegou esse trecho que é produzido lá no motor, torque motriz. Olha só, pam, ele deu aquela suavizada legal para evitar justamente que aquela peça colapse. Então, é um gráfico... Opa! É isso aqui. Somei os dois gráficos para chegar nisto aqui. Dúvidas até aqui, pessoal? E daí, como é que estamos? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. O torque motriz é positivo quando o sentido coincide com o eixo de rotação. Voltando lá na figura, aqui o meu eixo de rotação. Ele é negativo, né? Ou seja, o torque, quando ele não coincide, ele é negativo. O torque da carga é positivo quando o sentido é o mesmo de rotação. E o sistema está fornecendo energia carga. A gente tem que observar o quê? Durante um certo instante de tempo, esse torque motriz ele excede o torque de carga necessário. Mostra aqui no gráfico exatamente isso, ó, daqui a aqui. Um ciclo ou o quê? Um comprimento de onda, né? O que acontece? Esse ciclo, milissegundos, um segundo, depende do qual é a rotação do motor. Então, ele dá esses picos aqui. E eu não quero, eu quero ele mais suave. Por quê? Senão eu vou gerar N problemas de atrito, desgaste, falha no meu sistema. Então, quando ele acelera, a energia cinemática é armazenada. Durante algum instante, ele acaba excedendo. Então, ó, a massa do volante é desacelerada e a energia cinética é perdida. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada em exemplos. Vamos dar uma olhadinha em exemplos só desse sistema.
Olha só, vocês vão achar também, é mais comum pelo nome volante inercial de massa, tá? Olha aqui, esse aqui é o volante. Não está muito claro ali. Aqui também, mas não está muito claro a peça. Vamos procurar que a gente acha um bonitinho. Não, que é o motor, nada a ver. Esse aqui é bonitinho, ó. A vibração daqui, esse cara absorve e amortece. Flywheel. Interessante. Aqui também são tudo com a mesma finalidade, só que eu queria o volante redondinho. Mas deu mais ou menos deu para ter uma ideia. Vocês já viram esse conteúdo também, né? Sei. Então, vamos lá. As principais vantagens. O projeto de um volante pode fazer com que o projetista obtenha o quê? Redução de amplitude, flutuação da velocidade, a gente já acabou de falar, redução do pico de torque motriz necessário, tensões reduzidas nos eixos, acoplamento de demais componentes. Claro, se você vem com aquela frequência e continua com ela, você vai ter problema. O volante faz essa neutralização. E a energia automaticamente armazenada ou retirada conforme necessidade, né? Então, como é que eu faço esse cálculo? Nós vamos ver depois do intervalo. Vamos fazer no intervalo, porque não vai. Eu vou começar a explicação e daí a gente não vai finalizar. Agora é 8h23. Voltamos 8h40, ok? Beleza. Eu acredito que mais uns Tá 20, bom, professor. mais uns 20 a 30 minutos e a gente termina a aula. Tá bom. Nossa.
Bom, pessoal, vamos retomar a parte final da nossa aula, última aula do semestre. Então, se a velocidade média angular, e a gente está falando do nosso sistema de amortecimento, então aqui a gente tem uma velocidade angular. Então, aqui ele está rotacionando, vai ter essa velocidade angular. Então, se essa velocidade média do sistema de rotação é inalterada ao longo do tempo, é necessário que a energia cinética fornecida ao sistema seja igual ao trabalho realizado durante cada ciclo, né? Ou seja, nós vamos igualar as duas. O diferencial da minha energia e do meu trabalho. Da energia cinética pelo trabalho. Então, é dado aqui, é feita igualando, fazendo a integral. Dessa forma, a gente define esse coeficiente de flutuação, que é dado aqui. Então, eu vou ter vários tipos de sistemas. Então, por exemplo, pegando aqui com a flutuação moderada aceitável, em misturadoras de concreto e escavadeiras, ele vai variar de 0,05 a 0,2. Pegando aqui em geradores, de 0,03 a 0,02. Repare que eu tenho, quanto menor essa flutuação, diferença da máxima e da mínima dividido pela média, quanto menor for, menor a vibração transmitida ao conjunto. Então, repare, ó, trituradoras lá embaixo vai ser maior que 0,2. E aqui em cima, né, controle giroscópico 0,003. Então, tudo depende do quê? Do tipo de projeto que eu tenho. Eu tenho projetos com maior tolerância, menor tolerância a essa vibração do sistema. Projetos mais ou projetos menos robustos. Ok? Então, uma vez definidas as dimensões dos componentes, é que a gente vai poder fazer essa projeção, que a gente vai poder produzir o desenho dessas máquinas, indicando as dimensões, tolerâncias dimensionais. Então, a partir de modelos tridimensionais, é possível a gente fazer essa simulação com modelos, digamos assim, realistas, fazer animações, através de softwares como SolidWorks, ANSYS, enfim, softwares que utilizam modelagem por elementos finitos, que a gente já viu, nós podemos atribuir maior ou menor massa ao meu volante. Tudo vai depender do que? Da necessidade do projeto. Vai depender do que eu quero. E aqueles coeficientes ali que a gente viu nos darão esse parâmetro. Quanto maior a necessidade de estabilizar o sistema, devido à sensibilidade dele, eu vou ter uma massa, né, mais ajustada. Então, por exemplo, você pega uma bitoneira. É uma vibração bastante grande. Quem já viu uma bitoneira funcionando sabe bem do que eu estou falando. É complicado? É. Mas é um sistema robusto, projetado para vibrar, para trabalhar desta forma. Ok? E o que acontece? Eu poderia deixar mais silencioso? Claro, poderia. E aí tem outras alternativas que você pode utilizar no seu projeto. Não necessariamente mexer nessa questão da massa. Por quê? Simples assim, ela é cara. Não é algo barato de se alterar, de se modificar, né? Então, eu preciso pensar no conjunto todo. Uma das formas que
o pessoal tem feito isto é o sistema que faz a bitoneira girar, e é necessário girar a bitoneira para fazer com que o cimento, né, e os agregados, ou seja, a areia, a brita, o cimento e a água, se misturem para formar uma pasta homogênea, que depois de endurecida irá gerar o concreto. O que acontece? Para que isso ocorra, esse sistema fica ali girando e formando essa massa. O motor rotaciona, tem a massa, o volante ali, e ele tem uma cremalheira, um pinhão, que aciona o sistema de rotação da bitoneira. Deixa eu mostrar a bitoneira que fica mais fácil até. É um sistema, digamos assim, um pouco diferente com o que a gente está acostumado. É um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado na engenharia mecânica, mas é um sistema, eu diria, bem simples de explicar essa relação, né? Então, o desenho explodido da bitoneira, aqui é um desenho mais interessante, tá? Então, aqui, ó, eu tenho basicamente um motorzinho elétrico, sistemas de correia, que vai dentro dessa caixa de proteção. Qual a finalidade dessa caixa de proteção? Eu tenho bastante materiais aqui que podem complicar se caírem no motor. Então, ela tem essa caixa de proteção para evitar isso, só. Aqui está o eixo, conecta nela. Aqui eu tenho a cremalheira e o pinhão, conecta aqui, sistema de cremalheira. Aqui dentro eu tenho pás, que vão fazer a mistura. Então, ele vai estar rotacionando, né? E aí eu tenho aqui, no próprio eixo, é feita a distribuição de massa. Essa rodana também tem essa distribuição de massa para poder facilitar. Esse aqui é só um componente para fazer girar. Trava e destrava nesse pedal aqui, vira para cá, vira para lá, coloca para rotacionar no ângulo de 45 graus, geralmente, ó, ela está aqui para cima, a cuba para cima, coloca ela aqui em 45 graus, ela gira com a argamassa, e aí o que o pessoal faz? Esta cremalheira, essa peça aqui, eles têm substituído ela, antigamente era metálica, eles têm substituído por um polímero. Isso faz com que ela gere menor desgaste, né? Aqui a bitoneira, a fotinha 3x4 da bitoneira. Essa carcaça de plástico aqui não vai influenciar em nada. Não vai influenciar em nada. Esse desenho aqui, o povo não foi feliz. Então, é um sistema mecânico bastante simples. Aqui, ó, aciona esse pedalzinho aqui, ele destrava e você rotaciona ela nessas posições. Nada, nenhum mistério, a gente já viu esse sistema de engrenagem. Essa aqui, ó, o que eles estão fazendo? Outra coisa mais moderna é esta capa de proteção. Por quê? Porque além do cimento que caía ali, e a argamassa acabava caindo, sujando ali, isso aumentava o atrito, aumentava o problema. Então, capa de proteção para proteger isso aqui e usa um polímero. Esse polímero protege a bitoneira. Evidentemente, a gente está pegando esses modelos agora mais novos. Vamos pegar um modelo, vamos ver se a gente não consegue um modelinho mais... Olha só, sem a capa. Tá aqui, ó.
pinhão aqui dentro e rotaciona a cremalheira. Tá? Repare que ela está toda suja já, respingada. Então, por isso que eles começaram a utilizar essa técnica. Aqui, ó. Essa aqui tá show de bola para mostrar. Olha só. O pessoal não cuidou. Não, não é, pessoal. Isso é argamassa, não tem como. É suja mesmo, né? Então, aquela capa de proteção evita o acúmulo e você usando, né, um polímero aqui, você reduz o atrito. Então, isso faz com que, olha só, você... Professor, Oi? eu mandei num site que tem um modelo que dá para você ver ele em 3D. É? Qual site? Eu mandei aqui na aula. É Tá. o GrabCAD. E dá para você exibir, ocultar. Não é a Legal. melhor petoneira, não, mas é um exemplo. Não, legal. Estou abrindo agora aqui. Que tem um outro aqui que está um pouquinho melhor. Eu gosto bastante desse site. Eu trabalho com SolidWorks e esse site ele tem muito exemplo, né? Ele não é muito bom para trabalhar, não, mas ele Show de didaticamente ele é bola. muito bom. Aí, se você clicar ali embaixo em 3D, ele abre o visualizador 3D. Aí clica em Load, aí clica em Load em 3D View. Esse aí. Não Deu erro. disponível. Tenta o próximo. Aqui deu certo, vermelho pelo menos. Clica aí, Load. O meu deu certo. Vamos recarregar. Pode ser Não, o navegador que você está usando. Você tem que estar no Chrome, às vezes vai. vou trocar. Ok. Vou trocar para o Chrome. É interessante esse site, gostei. E assim, esse site tem muitos modelos diferentes. Então, ele é muito bom para ajudar na didática. E aí você pode filtrar aí por programa, né? Eu deixei aí qualquer programa, mas você pode escolher só modelo para o SolidWorks, só para o AutoCAD. Mas eu acho que ele não. Eu troquei aqui, ele não está carregando também. Sério, pai, no meu tá certo. Jo- Troquei para o Chrome. Provavelmente é porque eu não tenho o Solid instalado na máquina. Não, mas não faz diferença não. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode sim. E deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Dá para visualizar a Legal. betoneira em 3D. Aí você pode ocultar Legal. algum item, Viu? né? Mostra ali o pinhão. Esse O pinhão. daqui. Isso. E a cremalheira, ó. O pinhão e a cremalheira, ó. Então, agora vamos olhar ali o eixo para a gente ver se ele mostra a massa. Você quer que mostre o quê? O volante. O volante com a massa. Esse daqui. Deixa eu ocultar essa tampa daqui para ver como é que ele mostra. Ele é um volante também com um penalzinho. Uhum. Como é que centraliza? Aqui. Isso. E eu abri um outro aqui também. Esse que eu não Muito legal esse site. sei. É gratuito o site. Esse tempo não está, não. Mas é isso. Não, muito legal. Muito legal o site. Muito bacana.
Na verdade, ele usa essa alça aqui também de contrapeso, né? Para dar uma estabilizada, não só de suporte, mas contrapeso, né? E daí usa o volante ali, já usa como engrenagemzinha para poder acionar. Então, na verdade, o que que acontece? Se for tentar fazer esse sistema gerando menor barulho, menor nível de vibração, de ruído, ficaria muito mais caro do que você trabalhar o sistema de uma outra forma, que seria, né, ao invés de fazer ir por esse caminho, poxa, eu quero modificar, eu quero. Eles estão fazendo isso, trocando a cremalheira, colocando uma proteção na cremalheira, para tentar reduzir o nível de vibração e ruído, mas olhando o próprio sistema em si, ele é feito para trabalhar com esse nível de ruído, né? Olha que legal, para fazer o corte no site. É bem interessante mesmo. Oh, legal. Você podia ter mostrado esse site antes, né? Eu poderia ter pego peças mais interessantes para nós. Para a gente estudar e analisar. Bem legal mesmo. É legal, dá para a gente ter uma visão geral. Bom, fica aí para os seus colegas, né? Para a Luana, para a Liliane, para que vocês possam utilizar. Ó, um site bem legal para vocês usarem para peças dos projetos que vocês vão fazer aí à frente. Olha lá, ó, o pinhão que vai na cremalheira e aqui o sistema, ó, de massa do volante. Legal. Show de bola, Pedro. Então, após até o Pedro nos ajudou mostrando no site, nós vimos ali a renderização, vimos até o projeto pronto da bitoneira, onde é possível olhar a vista explodida, renderizada do conjunto. Você pode fazer todas as análises. Por exemplo, análise em relação a colinearidade, olha só o erro aqui, ó. Né? Ó. E em relação à própria excentricidade, da concentricidade. Né? Então, essa vista explodida que a gente olhou ali, que o Pedro mostrou para a gente, é possível ver. Além este caso aqui, ele não traz na própria apostila, mas esse aqui é uma visualização em wireframe, tá? Wireframe ou aramado, que na verdade ele retira a texturização sólida da peça, facilitando a visualização. E aí eu vou ter como fazer o desenho final do conjunto com todos os detalhes que vocês já viram nas disciplinas de desenho, mas agora um desenho realizado através do próprio 3D, você consegue gerar as vistas e gerar todos os... O Pedro até fez uma demonstração ali de um corte na peça. Todos os detalhes das peças. Dessa forma, então, todo o conhecimento que a gente viu na disciplina, o objetivo é esse, chegar neste protótipo final, ou seja, uma visualização, uma peça bem simples que está na apostila, renderizada e explodida, mostrando como é que faz a conexão de todas as peças. Peça encaixando aqui, parafuso. É um sistema bastante simples, mas ele mostra
ele mostra o objetivo, né? Então, para isso que a gente fez uma análise por várias peças, o comportamento mecânico delas, e eu tentei trazer os automóveis para o nosso conteúdo, para que ficasse interessante criar esse link, uma vez que, dando aula para calouros de engenharia mecânica, eu percebi isso repetidas vezes, que, em geral, muitos acabam indo para a engenharia mecânica devido aos automóveis. Começam a gostar da engenharia mecânica devido aos automóveis. Daí eu, em função disso, eu falei, opa, então eu vou trabalhar a disciplina com esse enfoque nos exemplos e tudo mais, para tornar um pouco mais atrativa. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa disciplina, da forma com que eu conduzi, e alguma dúvida em relação à nossa disciplina, em relação à prova? Não. Não, professor. Eu acho bem tranquilo. Eu só achei que foi bem corrido, né? É que a gente teve que... O problema é que, como a gente... Assim, até vou parar aqui a gravação. Nós começamos